Eu me chamo Lucas, sou especialista aqui da parte contábil do Oneflow. E aí hoje a gente vai estar então iniciando o treinamento contábil, o capítulo 1. Hoje, aqui eu estou fazendo um resumo do que a gente vai falar hoje, tá? Então hoje vamos falar sobre o fluxo inicial do sistema, sobre alguns cadastros do plano de contas, plano de históricos e algumas configurações iniciais para ali o pontapé inicial do módulo contábil, tá? As integrações a gente não vai falar hoje, tá? Então a gente vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Porém, todas as configurações no Flow elas obedecem uma ordem, né? Então a gente não conseguiria falar sobre assim, a integração sem antes a gente deixar os cadastros criados, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Conforme eu for fazendo o treinamento, vocês podem mandar dúvidas aí no chat, tá? E aí quando eu terminar cada tópico, aí eu paro para tirar a dúvida de vocês. Bom, iniciando aqui o módulo contábil, tanto o módulo contábil quanto o módulo fiscal, eles hoje atendem empresas do Simples Nacional, tanto de serviços quanto indústria e comércio, tá? Mas do lucro presumido, a gente no momento só atende empresas de serviços. Ah, Lucas, se eu tentar cadastrar uma empresa de comércio só no módulo contábil, não vai dar porque o sistema ele vai travar e vai te pedir de fazer esse processo, tá? E também se você tentar fazer, for gerar alguma obrigação, como a SD, por exemplo, o sistema ainda não está preparado para gerar de outros regimes e outras atividades do que a gente já atende hoje, tá? No módulo da folha já não há nenhum tipo de restrição, nem quanto ao regime tributário, nem atividade, tá? Então, no módulo contábil, a gente vai ter as integrações de todos os outros módulos e do financeiro, tá? Empresas que utilizam o OMI, aí a gente vai ter a integração diretamente do aplicativo da OMI, então elas vão ocorrer ali em tempo real. Então, aconteceu dentro do aplicativo OMI do cliente, automaticamente vai ser contabilizado no módulo contábil, tá? Então, o sistema ele vai ter essa integração direta com o OMI financeiro. Com o fiscal, a gente também tem ali as integrações do ativo imobilizado, da folha do OneFlow, e a gente tem também a integração da folha direta, né, com as empresas que fazem parte da nossa joint venture, que é a SCI, a Fortes, a Kevo e a Tron. E o que, que quero dizer com isso? Quero dizer que a partir da própria integração, dentro de um desses sistemas, vocês têm a opção de migrar as informações da folha de pagamentos, tá bom? Só da folha de pagamentos para o OneFlow. Então, a origem da folha desses outros sistemas você pode fazer a partir da integração via API. Tá? Para outros sistemas, como domínio, Continuatic, por exemplo, você pode fazer ali a importação via arquivo. Então, você extrai um arquivo desse outro sistema e você consegue importar aqui dentro do OneFlow e o sistema gera os lançamentos de folha de pagamentos, tá? Outras importações que a gente vai ter também importações via planilha do plano de contas, dos bens, dos clientes e fornecedores, centros de custos, do saldo inicial, dos lançamentos, da folha, né, que eu acabei de mencionar. E a gente também pode fazer isso também a partir do arquivo SPED. Então, a partir do arquivo SPED, a gente consegue importar o plano de contas, o centro de custos, os saldos iniciais e o lançamento, caso eu queira um lançamento de um período anterior, tá? Então, seguindo aqui. As obrigações geradas hoje pelo OneFlow, a gente gera todos os demonstrativos contábeis, tá? Balancete, DRE, balanço, DMPL, da FCT indireta e direta, todos os livros fiscais e geramos também o SPED contábil, tá? O SPED ECD. Também gerar ECF, tá? É que a ECF ela gera no módulo fiscal, mas a gente também gera.
Os outros controles que a gente vai ter aqui dentro do módulo contábil são os controles de conciliação. Então o sistema ele tem um controle de conciliação automática, a gente tem um controle do próprio imobilizado, a gente tem um controle de centro de rateio por centro de custos, e a gente tem as auditorias que, caso vocês já estejam utilizando o OneFlow, muito provavelmente vocês já se pegaram ali com alguma das auditorias que o sistema gera, caso você não tenha feito todas as configurações ou alguma situação que ocorreu que o sistema não conseguiu identificar a partir do lançamento. Então, essas auditorias permeiam todo o módulo, desde o momento do lançamento até a finalização do módulo. Então, ele sempre vai estar sinalizando o que está ocorrendo e alguma das vezes ele te sinaliza ali do que você fazer, tá bom? Bom, então eu vou abrir aqui agora o módulo, o OneFlow, tá? Eu vou apresentar para vocês o fluxo principal. Só um minutinho. Bom, pessoal, para quem ainda não abriu ainda o OneFlow, hã, sempre que você for, clicar em abrir o aplicativo, sempre vai ser aqui pela tela de login da Omni, tá? Então vocês vão se logar pela tela de aplicativos da Omni, e aí quando vocês estiverem nessa tela, que aí também vão ser apresentados os aplicativos da Omni que você tem acesso, né, das empresas que você tem acesso, mas também estará aqui o aplicativo OneFlow. Quando você clica em acessar, ele abre aqui numa outra aba, e aí aqui, a tela inicial que você verá são desses módulos, tá. Então aqui a gente está falando do contábil, então vou abrir aqui o contábil, e a primeira tela, o primeiro ambiente que eu vou ter com o sistema é essa tela aqui, aonde eu vou ter a visibilidade de todas as empresas que estão cadastradas. Logicamente que aqui eu já tenho empresas cadastradas, mas se vocês não fizeram o passo de cadastro, não se preocupe que eu vou mostrar aqui em breve, tá. Então aqui a gente vai ter, a visibilidade de todas as empresas que estão cadastradas, eu consigo navegar entre as competências e eu consigo visualizar como que essas empresas estão, as etapas dessas empresas em cada competência, tá. Então aqui estou em janeiro de 2023 e eu consigo ver que todas essas empresas estão em aberto, então nenhuma delas está com o mês de janeiro de 2023 finalizada, apenas a Talentotech. Tá? Se eu também tivesse algum outro processo que tivesse me indicando erro, o sistema ele está fazendo nesse momento, ele está puxando todas as informações de todas as origens e contabilizando. Se está assim em laranja, quer me dizer que todo o processo ele está fazendo automaticamente. Então, se eu abrir aqui, gerar um balancete, logicamente que eu ainda não fiz a conferência, tá? Mas se eu for já puxar um balancete para a conferência, eu já consigo gerar já com todas as informações o movimento de todas as origens que eu tenho, tá? Tudo isso em tempo real. Se eu tiver em alguma etapa um problema com erro, então aí eu abro a empresa, verifico o lançamento com erro e o sistema me dá ali a situação do que está acontecendo para que eu faça a correção. Tá? Aqui quando eu estiver finalizado, totalmente finalizado, o sistema te indica aqui. O processo do sistema, ele é puxar as informações de todas as origens em tempo real, faz gerar a contabilização, e aí a etapa de conferência, ela é feita pelo usuário, né? E aí ele pode ser usando as conciliações, que aí a gente vai ter um capítulo somente sobre isso, ou você pode fazer a partir da geração dos demonstrativos, e aí conferiu, finalizou, o sistema ele gera e envia todos os demonstrativos para o cliente, tá? Quem já teve aí o treinamento do fiscal, o fluxo do contábil é bem semelhante, tá? Finalizou, o sistema gera e envia todos os demonstrativos para o cliente. Aqui a gente vai ter então uma visão geral de todas as empresas e no menu superior a gente tem uma visão geral de todos os cadastros. Então, se eu quiser verificar todas as empresas cadastradas, aqui vai me apresentar só as empresas que eu tenho acesso, tá? Mas eu quero ver todas as empresas que estão cadastradas no Flow, eu consigo ver a partir do menu superior. Então, vejam que aqui eu tenho 101 empresas, porém meu usuário só tem acesso a 7 e essas são as 7 que eu vou ter acesso para habilitar o contábil, tá?
Eu vou ter uma centralização do cadastro de contadores, do cadastro de plano de contas, plano de históricos, plano de contabilização, dos termos, do modelo de documentos, e dos demonstrativos, dos idiomas e um relatório de movimentação, tá? Aqui, para eu incluir uma empresa, é só eu vir aqui em incluir, e aí eu informo aqui, se eu quero utilizar uma empresa que já utiliza o RP da OMI, então eu coloco aqui essa opção. Se eu não quiser, se eu tiver uma empresa que não utiliza o RP da OMI, sem problemas, então eu utilizo aqui a segunda opção, coloco o CNPJ e aí eu sigo ali as orientações para o cadastro da empresa, tá? Para a gente não se prolongar aqui, eu vou mandar para vocês, todas as telas que vão apresentar quando vocês cadastrarem a empresa, tá? Ó, então nesse artigo vai apresentar o passo a passo ali para vocês cadastrarem, que é muito simples, tá? É só vocês irem dando o próximo e seguirem ali para ativação. Um passo importante ali no momento da ativação, o sistema ele vai te perguntar qual a competência inicial do módulo. Então, você precisa definir qual a competência inicial que você quer iniciar o processamento do módulo contábil. Então, eu vou iniciar então um de 2023. Então, perfeito, você coloca o de 1 de 2023, vai colocar aqui, selecionar janeiro de 2023 e vai abrir a empresa para rodar o onboard, tá? Ah, não, quero retroagir para janeiro de 2022. Sem problema, você coloca 1 de 2022 e inicia o módulo a partir da competência que você deseja, tá? Andréia, você colocou aqui: "Cadastrei no fiscal e não aparece no contábil". Ok, então o que que a gente precisa ver então, Andréia? Você no momento que você incluiu a empresa, você ativou o módulo contábil? Se você ativou, perfeito. Qual a competência inicial que você colocou? Então como que eu vejo isso depois que eu já cadastrei? Então eu venho lá em cima no menu, exibir todos os as empresas, vou pegar essa empresa aqui, tá, e vou vir aqui em configurar. O sistema vai me mostrar quando se está habilitado, se o contábil está habilitado e quando que ele foi habilitado. Então o processo dela aqui está 5 de 2022. Vamos supor que, por exemplo, essa empresa ela estivesse eu tivesse ativado ela em 8 de 2023. Eu estou aqui em janeiro de 2023. Ela vai aparecer aqui? Não, não vai. Ela só vai aparecer quando eu mudar aqui para agosto de 2023, tá bom? Então é um ponto importante que você precisa verificar, certo? Então, perfeito, coloquei ali a competência, inicial da minha empresa. E aí a gente vem aqui, coloca aqui qual a competência que a gente indicou e a gente abre a empresa pela primeira vez, tá bom? Então, quando a gente clica aqui em abrir o contábil, pela primeira vez, o sistema ele vai aparecer uma tela que a gente chama de assistente de configurações ou o onboard, tá? Vou carregando aqui. Então, essa é a tela do assistente inicial de configurações, tá? Não pulem essa etapa, tá? Muitas vezes acontece de você colocou aqui em janeiro de 2023 e por alguma coisa você abriu janeiro de 2023 e iniciou as configurações. Ah, o passo correto é você sempre abrir a empresa na competência inicial que você indicou para executar esse assistente de configurações. Esse assistente ele vai te ajudar justamente no cadastro do plano de contas e para a integração da movimentação. Tá? Eu vou rodar esse assistente de configurações no final, porque antes eu quero apresentar para vocês alguns conceitos do OneFlow, para que quando vocês entrarem nessa tela, vocês saberem exatamente qual a opção e qual a demanda que você vai ter para cada tipo de opção que você for seguir, tá? Então, vou voltando aqui para essa tela, vou abrir uma empresa que eu já estou com as configurações realizadas. Então, nela não roda mais aquele assistente de configurações, tá?
E aí aqui quando a gente abre a empresa, então a gente tem um outro ambiente, então a gente tem um segundo ambiente, que aí a gente chama de um ambiente interno. Então esse ambiente é só das informações dessa empresa, então todos os cadastros que eu tiver aqui dentro, é só sobre essa empresa, os lançamentos é só dessa empresa, então eu vou trabalhar essa empresa. Logo quando eu abro essa empresa, eu tenho as informações aqui do resumo, então o sistema vai me sinalizando ali, conforme as informações que eu tenho, ele vai me trazendo um resumo do ativo, do passivo, despesas, receitas, patrimônio. Ele vai trazendo aqui o total, né, o acumulado, e embaixo ele traz aqui o movimento do mês. É que ali ele não está sendo apresentado, deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui que apresenta já com ele com as informações. Aqui ele não está apresentado porque a competência anterior ainda está em aberto, tá? Ó, nessa empresa que eu já tenho uma competência anterior fechada, ele já me traz aqui as informações, acumuladas, tá? O acumulado e embaixo o movimento do mês. Então isso é para que você já abra a empresa e você já tem ali informações do que está ocorrendo quando você for gerar um balanço ou um balancete. Na tela de etapas é onde a gente vai trabalhar, vai ser a nossa área de trabalho, tá? Então aqui eu tenho as colunas de entradas, de conferências, de encerramento, tá? Então, o que que eu já fiz para encerrar esse mês. Das obrigações, quando estiver em cinza, é porque ela não foi gerada. Quando eu tiver em laranja ou em verde, ela é porque ela está para geração ou que ela já foi gerada. Nesse caso, elas vão aparecer aqui quando estiverem geradas, na coluna entregas, indicando as obrigações que foram entregas quando eu finalizei, tá? Então aqui está tudo verde, porque eu já finalizei todo o processo, mas quando ainda não foi feito nada, ele vai ficar assim em laranja. Então as minhas partes de entradas estão me informando que eu tenho entradas do fiscal, do financeiro, de uma importação de planilha que eu fiz. Tenho aqui uma etapa de conferências me informando que o meu módulo fiscal está sendo usado e que foi feita a apuração por lá, justamente para eu me atentar no momento da minha conferência e saber que eu vou ter lançamentos vindos do meu fiscal. Se eu tivesse da folha também, aí ele também seria integrado aqui e me informado que a folha de pagamentos está fechada e os lançamentos gerados. Se eu tivesse uma conciliação contábil, da mesma forma e assim por diante, tá? Quando eu finalizo o mês, aí essa etapa ela que está em andamento, ela fica finalizada e aí você segue aqui para a geração das obrigações. Aqui na tela de passo a passo, a gente vai seguir elas ao decorrer do treinamento. Então hoje a gente vai falar sobre os 2 primeiros passos, que são configurações, cadastro do plano de contas, tá? E aí a gente vai passar também ali pelo plano de históricos. Aqui no menu superior, a gente já tem uma centralização dos cadastros, aí, então aqui eu faço cadastro de clientes fornecedores, posso fazer importação via planilha, a inclusão de contas correntes, a inclusão do ativo imobilizado, a gente vai ter um capítulo só para isso, e aqui sobre o plano de contas, históricos, plano de centro de custos, a gente vai passar ao decorrer dos capítulos também por eles, tá bom? Não se preocupem. Voltando aqui na apresentação, mostrei ele para vocês o resumo, o painel. E aí, o OneFlow ele tem um conceito de cadastros que você pode ter cadastros compartilhados ou não, tá? Então, temos a possibilidade de compartilhar um cadastro com N empresas, também temos a possibilidade de não compartilhar, ou ao invés de compartilhar, eu copiar, ou ao invés disso, fazer um outro cadastro do zero. E aí tem um único cadastro que não pode ser compartilhado, que é o cadastro dinâmico, tá? Então já vamos falar sobre ele. Então aqui a gente vai ter aqui o cadastro, todos os cadastros que podem ser compartilhados, tá? Desde os contadores, plano de contas, históricos, contabilização, estruturas demonstrativos, dos idiomas e do centro de custos, tá? Aqui, todos esses cadastros estão interligados, então a gente fala justamente hoje sobre plano de contas, porque quando a gente for falar sobre plano de contabilização, demonstrativo e plano de centro de custos, eles estarão sempre interligados, tá? Então, quando eu estou falando do conceito de compartilhamento, e estou dizendo que um cadastro ele é interligado ao outro, então se eu for usar numa empresa um plano de conta X,
e eu quero utilizar esse mesmo plano de contas numa outra empresa, então eu vou conseguir compartilhar também o plano de históricos, plano de contabilização e estruturas dos demonstrativos, tá? Então, eles vão estar interligados, esses três cadastros vão estar interligados entre si e vinculados a esse plano de contas. Se por algum motivo eu tiver numa uma empresa A, utilizando o plano de contas A, e aí eu quiser utilizar uma segunda empresa, eu não vou querer compartilhar, mas eu vou querer copiar o plano de contas da empresa A, então estou criando, estou duplicando dentro da base de dados um novo plano de contas. Então, essa cópia que você está fazendo vira um plano de contas B. Então, se nesse plano de contas B, eu já não vou ter mais nenhum cadastro que eu possa compartilhar do plano de contas A, porque todos eles estão vinculados ao plano de contas A e aí eu não consigo copiar. Então, eu crio do zero essas etapas para o plano de contas B que eu copiei. Tá? Vocês vão entender melhor isso agora quando eu seguir para a etapa seguinte, que eu vou falar dos planos de contas, tá? Bom, então, como que a gente vai trabalhar o plano de contas dentro do OneFlow? A gente tem 3 possibilidades, tá? A gente tem a possibilidade do plano de contas dinâmico. Então, o plano de contas dinâmico, ele é gerado a partir das categorias do homem, ou seja, apenas para empresas que utilizam o homem. Empresas que não utilizam o homem, o sistema não vai criar plano de contas dinâmico, tá? Para quem estiver familiarizado com o homem, então eu vou mostrar aqui aonde que você vai ver a configuração da onde que o sistema vai trazer essa informação, tá? Também para quem não estiver familiarizado, já vai conhecendo ali, caso for fazer uso do mesmo. Então eu vou abrir aqui o homem, então eu vou abrir aqui o homem dessa empresa Talentotech. Então esse é o OMI, apesar de ter o mesmo layout, tá? Esse aqui é o aplicativo RP da OMI, tá? Onde o cliente faz a gestão, emissão de notas, notas de produto, venda e etc, tá? Então ele é um RP de gestão financeira. Então aqui nas configurações, a gente vai ter aqui as configurações de categorias, tá? Então é a partir dessas categorias que o sistema vai criar um plano de contas dinâmico. Para que servem essas categorias dentro do OMI? Para o cliente ele classificar os tipos de receita e os tipos de despesa, tá? Isso justamente vai ser um facilitador muito grande para a gente quando a gente for fazer o processo de integração, tá? Então, amanhã, quando eu for falar sobre o processo de integração, para esses clientes que a gente vai ter a integração com o financeiro homem, a gente vai falar muito sobre as categorias, tá? Então, aqui são todos os cadastros de categorias que esse cliente vai utilizar, e aí quando eu vou optar pelo uso do plano de contas dinâmico dentro do OneFlow, ele vai olhar para essas categorias e criar um, um, um grupo de receita, despesa e ativo imobilizado, de acordo com as informações que você tiver ali. Tá? Então ele vai é um plano de contas enxuto e personalizado para aquela empresa. Então esse plano de contas ele vai criar para você, então, voltando aqui na tela anterior, ele vai criar para vocês o plano de contas, o plano de históricos para utilizar com esse plano de contas, o plano de contabilização para usar com esse plano de contas e com esse plano de históricos, e a estrutura dos demonstrativos, tá? Então, ele já vai trazer aqui para você tudo pré-configurado, então já vai estar quase tudo feito, você só vai fazer ali, passar por todas as etapas, dando uma olhada se você quer fazer algum tipo de alteração, tá? Então ele já vai ali praticamente pronto para você fazer a integração do movimento financeiro e fiscal e etc, tá bom? Tá, então, se eu não se outra questão que eu não vou ter aqui, que aí é os contras, né, desse plano de conta dinâmico, é que a gente, só vai ser para empresas que utilizam o OMI, você não pode compartilhar esse plano, então toda empresa nova que utiliza o OMI, você vai rodar esse plano, e aí ele vai criar um plano ali personalizado para essa empresa, então não é possível compartilhar, tá? Empresas matriz e filial também não é possível utilizar o dinâmico, justamente porque a matriz e a filial precisam utilizar os cadastros compartilhados, tá? Lembrando que o dinâmico não pode ser compartilhado.
Então aqui, se a gente não for poder utilizar o dinâmico ou se vocês não acharem viável a utilização do dinâmico, tá? Então a gente vai ter uma segunda opção de plano de contas. Então a gente vai liberar para você um outro cadastro de plano de contas, e aí, assim como o dinâmico, ele vai ter plano de contas, plano de históricos, plano de contabilização e estruturas dos demonstrativos, tá? E aí ele já vai estar dentro do OneFlow. Onde que eu localizo esses cadastros para que eu possa fazer o vínculo na empresa? Esses cadastros, deixa eu fechar aqui o homem, eles vão estar aqui nesse ambiente externo, tá? Então não se confundam quando vocês abrirem, e é comum que vocês podem ainda não se localizarem, de se confundir o ambiente interno o ambiente interno com o ambiente externo. Tá? Então, no ambiente externo que vai estar os cadastros do plano de contas padrão. Então, clicando aqui em exibir todos os planos de contas, todos os históricos e os planos de contabilização, estarão os cadastros ah, para o plano padrão, tá bom? E aí vocês conseguem vincular dentro da empresa, tá? Vai ter uma segunda opção, que aí eu vou mostrar para vocês em seguida, tá? Para vocês fazerem isso, e aí eu já faço com vocês. Mas para vocês visualizarem o cadastro, é só vocês virem aqui, tá? E aí o plano de contas padrão também ele é totalmente ajustável, tá? Tanto o dinâmico quanto o padrão são totalmente ajustáveis, então você pode alterar a descrição da conta, classificação, grupo, tudo é possível fazer a edição dentro do plano de contas, tá bom? Agora, se você não quer utilizar, peraí pessoal, desculpa. Então, continuando aqui. Então, se vocês optarem por não utilizar nem o dinâmico e nem o padrão, então a gente vai ter uma terceira alternativa que a gente vai chamar de plano convencional. Nesse plano convencional, você consegue importar o plano de contas tanto a partir de de uma planilha, quanto de um arquivo ECD. E aí a terceira opção, que é o painel do computador, a gente consegue aproveitar a configuração do que está lá. E aí eu já explico sobre isso, tá? Só que é muito relevante falar para vocês que se vocês forem utilizar uma estrutura do plano convencional, então eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o cadastro do plano de contas, eu vou poder aproveitar o plano de históricos do OneFlow, do plano padrão, mas eu não vou conseguir compartilhar, usar o plano de contabilização e as estruturas demonstrativas. Isso quer dizer que o quê? Todas essas outras etapas, esses outros cadastros, eu vou precisar fazer do zero, tá? Então, os outros capítulos que a gente vai fazer isso do zero. Eu vou mostrar para vocês como viria configurado e eu vou mostrar também para vocês como que vai ser feito isso do zero, tá? Mas é importante que aí então a gente consegue trazer o nosso plano de contas para dentro do OneFlow, mas a gente vai ter ali várias outras etapas, então o processo de implantação ele pode demorar um pouco mais. Então, voltando aqui no OneFlow, então, aqui no momento que a gente está fazendo aqui, a gente vai rodar agora o Onboard, a gente já decidiu aqui como que a gente vai seguir. Então, a gente abriu a empresa pela primeira vez, vai abrir essa tela. A gente clica em iniciar agora mesmo as configurações. O sistema pergunta se eu desejo seguir sem assistir os treinamentos. Sim. Ele vai me trazer aqui algumas informações para eu complementar, tá? Então, é só verificar se as informações estão todas corretas e aí completar o que necessita ser informado. Vou informar se, ao finalizar as competências, o que, que eu quero que o sistema gere. Se eu quero que gere balancete da RE, ou se você pode optar ali por um ou por outro, ou por nenhum, tá? Então, eu só vou aqui deixar o balancete.
E aí aqui a gente chega então na situação que o sistema vai me perguntar qual o plano de contas que eu desejo utilizar, tá? Então, se eu for utilizar o plano de contas dinâmico, eu vou fazer o uso dessa primeira opção aqui, e aí eu vou dar em próximo, e aí ele vai fazer a leitura das categorias e gerar o plano de contas dinâmico para mim, tá? Se eu vou utilizar um plano de contas, o plano de contas padrão, ou um plano de contas convencional, então eu venho aqui na segunda opção. Então, na segunda opção, eu já clico aqui no plano de contas, e aí eu já vou aqui verificar o que, que eu vou fazer, tá? Então, primeiro ele vai me habilitar duas opções. A primeira é, quero utilizar um plano de contas que já existe no sistema. Então, se eu for utilizar o padrão, perfeito, eu seleciono essa opção, e aí ele vai me habilitar as outras quatro opções dentro disso. Então, eu quero utilizar um plano de contas, o mesmo plano de contas que já está em uso em outra empresa. Então, se eu já estou com uma empresa cadastrada, eu quero compartilhar o plano de contas, então eu utilizo essa primeira opção. Se é a minha primeira empresa, então eu não vou ter outra empresa para mim compartilhar, tá? Então, a segunda opção, quero utilizar nessa empresa um plano de contas já disponível no Flow. Então, aqui eu utilizo o plano de contas padrão. Então, se eu vou utilizar o plano de contas padrão, eu utilizo essa que é o que está disponível no Flow. E aí eu dou em continuar. E aí aqui quando ele pede a lupinha, eu coloco padrão, e aí ele me traz aqui o plano de contas padrão, tá? Aqui ele vai aparecer vários, porque a gente realiza vários testes, então, por realização de vários testes, a gente acaba tendo muito cadastro, tá? Mas ele vai aparecer uma única vez aqui, e aí é só selecionar que ele vai vincular, tá? Aqui temos a opção de quero duplicar um plano de contas, então aquela situação de você quiser duplicar de uma outra empresa, você pode fazer também. Lembrando que aí você precisa ter uma empresa para fazer essa duplicação e tem a opção também de duplicar o mesmo plano de contas dentro dessa empresa. Então, eu quero criar um segundo cadastro dentro dessa própria empresa, tá? De um que já existe aqui. Então, a opção de usar padrão vai ser essa segunda opção. E se eu for utilizar, então, um plano de contas convencional, então eu quero trazer o meu plano de contas para dentro do sistema, eu vou utilizar a segunda opção, que é quero criar o plano de contas que não existe no sistema. E aí ele me dá a opção criar do zero, então criar conta a conta. Quero importar a partir de um arquivo SPED, e aí você eh, seleciona aqui a opção, dá continuar e faz o upload do arquivo SPED, ele vai fazer a leitura de todos os registros, tá? Referentes ao plano de contas dentro do arquivo SPED. Aqui quero utilizar a partir de uma planilha. Então o sistema ele vai te dar, quando você selecionar essa opção, ele vai pedir que você faça o modelo, o download da planilha modelo, para você preencher e depois fazer o upload, tá? Não só nesse cadastro, mas como outros cadastros que vocês vão ver dentro do Flow, ou até no momento de importação de lançamentos, todos eles o sistema vai liberar uma planilha modelo, tá? E aí dentro dessa planilha modelo você vai fazer o preenchimento e depois vai fazer o upload, tá? Então eu tenho já a planilha aqui, fazer para mostrar para vocês, que tem algumas informações que eu gostaria de falar aqui para vocês. Só um momentinho que está abrindo o arquivo. Então, esse é o modelo aqui da planilha, tá? Então, ele quando você fizer o download, vai ficar aqui em branco. E o que, que é importante para vocês fazerem a importação e não ocorrer nenhum tipo de erro, tá? Vou colocar alguns pontos que ocorrem muito e gera muito erro, tá? E aí acaba gerando muito chamado. Então, eu já coloco aqui porque pode ocorrer. Então, quando vocês estiverem copiando, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de um outro local, é importante o quê? A questão da classificação. A classificação do Unflow, ela obedece os níveis, né, para o sistema entender o que, que é um nível do outro, o que, que é uma subconta da outra,
ele só vai captar essa informação se a sua classificação estiver separada por pontos, assim como está aqui para mim. Então, o primeiro nível de conta que eu tenho aqui no meu grupo do ativo é o 1, aí o subnível do 1 é 1.1, subnível do 1.1 é 1.1.1, e assim por diante até eu chegar no último nível, que é essa analítica, tá? Que aí ela é a minha última conta desse grupo, tá? Então, para o sistema ele fazer o processamento das informações corretamente, e você não ter nenhum tipo de erro, a sua classificação precisa obedecer ao layout de pontos, tá? Então, pontos para definições dos níveis, tá? Então, ponto importante. Para que o sistema faça a leitura de todas as informações, todas as linhas da planilha, você precisa também que que todas as contas tenham um código reduzido, tá? Existem alguns sistemas que quando você vai fazer download, né, ali do plano de contas, eles só geram código reduzido das contas analíticas, tá? O OneFlow, ele trabalha com a código reduzido em todas as contas, totalizadoras e analíticas. Então, todas elas precisam estar preenchidas. Se não estiver preenchida, o sistema não vai fazer a leitura da linha, tá? Então, quando você fizer o upload, vai dar erro na leitura da linha e aí ele não vai fazer a importação completa das linhas do arquivo. E aí, também a campo natureza, tipo de conta e grupo, também precisam estar todos preenchidos, tá? Feito isso dessa forma, aí é só você vir aqui e fazer o upload dentro do sistema, ele vai fazer a leitura das informações, tá? A terceira não, né, quarta opção, é a opção de você fazer o aproveitamento do plano de contas já existente no painel do contador, tá? Isso para empresas que utilizam o OMI. Rola muita confusão sobre o painel do contador, então, vou explicar aqui o que que é esse aproveitamento, tá? O OneFlow ele nasceu já da integração com o Omni, então eu não preciso fazer nada no painel do contador. Algumas pessoas acabam ficando confusas, porque vou fazer a integração do Omni com o Flow, como é que eu faço? Como é que eu faço isso no painel do contador? Não precisa, tá, gente? No momento que você inclui a empresa, o OneFlow ele já procura o aplicativo da Omni e já faz o processo de integração. Tudo que você fizer posteriormente, você vai fazer dentro lá do módulo contábil do OneFlow. Então, aqui, para essa situação, o módulo do painel do contador ele acaba ficando inutilizado se você utiliza o OMI, tá? O painel do contador, ele só é utilizado quando você utiliza outros sistemas que você precisa fazer a integração do OMI. Então você está rodando em paralelo o OneFlow e um outro sistema, o sistema SCI, por exemplo. Então o SCI, ele precisa dessa integração com o aplicativo OMI e precisa que as configurações estejam realizadas aqui. Se você estava utilizando o SCI e agora você está migrando para o OneFlow, então, perfeito, o que que você vai fazer? Você consegue aproveitar o plano de contas que você utilizava, né, para integração com a SCI dentro do OneFlow. Então, por exemplo, aqui dentro do, do painel do contador, eu tenho uma integração com o sistema contábil Folhamatic. E aí eu quero aproveitar o plano de contas que está aqui com 20 registros. Então, nesse caso, eu consigo vir aqui no momento que eu estiver fazendo a parametrização do meu contábil, de aproveitar o plano de contas que está lá. Tá? Então, isso é um facilitador. Se eu não tiver configuração no painel do contador, do painel do contador da OMI, simplesmente eu não preciso fazer absolutamente nada lá. Aí você pode utilizar a opção de trazer do arquivo SPERD ou ali da importação via planilha, tá? Você não precisa fazer nenhuma informação no painel do contador para depois você vir a copiar dentro do OneFlow, tá? Você já traz a informação diretamente para o OneFlow. Então, dada ali as opções que vocês podem seguir, então eu vou fechar aqui e vou iniciar com o plano de contas dinâmico, tá? Então, lembrando que depois que você fez ali, optou pelo qual plano de contas você vai utilizar, você vai fazer o mesmo processo com o plano de históricos, centro de custos, o sistema, se utiliza o OMI, ele vai trazer aqui para você, e aí o plano de contabilização, se você for utilizar, você também vai poder fazer aqui a partir desse momento, tá? O plano de contabilização fazer nesse primeiro momento,
É opcional, tá? Você pode optar por fazer ou não. Mas aí se você fizer já decidiu qual plano de contas e qual plano de históricos, é só seguir em próximo, e aí ele vai concluir as etapas de configurações. Eu vou seguir aqui com o plano de conta dinâmico, tá? Então eu vou voltar a uma tela anterior, porque aí eu vou optar pelo uso do plano de conta dinâmico. Então eu vou vir aqui, o sistema vai verificar aqui as configurações. Se eu quiser verificar as categorias antes de ele gerar o plano de contas, posso fazer isso aqui a partir dessa tela. E aí eu vou dar aqui em próximo. Enquanto está carregando aqui, eu vou responder uma dúvida que surgiu. A Andrea perguntou: cadastrei a empresa e não tinha ainda passado o OMI para o cliente. Tem como mudar o cadastro? Ah, hum, no momento que você cadastrou como não utiliza o OMI, é isso? Tá. O que, que vai acontecer? Você vai precisar. Você já fez alguma configuração? Fez alguma movimentação? Tá. O que que acontece? Quando você coloca um cliente que não utiliza o OMI, o sistema ele cria uma base de dados para você movimentar o módulo fiscal, contábil, e a folha, tá? No momento que o sistema ele vai utilizar o OMI, então aí você cria um outro aplicativo, então, ah, em resumo, você acaba criando uma outra base de dados, então você acaba perdendo essa que você tem. Mas o que que dá para você fazer? Você pode abrir um suporte, pedir para mudar a opção de cadastrar, e aí pedir para fazer um upgrade do cadastro do que já tem no sistema. Aí a gente utiliza a base que você já tem e a gente faz um upgrade para que você possa liberar o acesso para o seu cliente, tá? Agora, se ele já estiver usando um outro aplicativo, aí você, em tese, aqui seria melhor você parar de usar esse, né, e utilizar de fato o que ele já está usando, tá bom? Bom, pessoal, o cadastro dinâmico às vezes ele demora um pouquinho. Eu vou abrir aqui uma outra empresa que eu já tenho outros planos, porque aí, só para não prolongar, a gente já fala sobre outras questões que a gente tem para ver, tá bom? Ó, essa empresa aqui ele está criando plano de conta dinâmica e no final eu mostro para vocês como que está sendo criada, tá? Nessa outra aqui, eu já fiz a criação, eu cadastrei um plano de contas via planilha. Então, subi uma planilha aqui e aí tá aqui toda a movimentação. A mesma planilha que eu subi aqui para vocês, tá? Que eu mostrei para vocês, então eu já subi aqui no Flow. Depois que a gente decidiu qual plano de contas a gente vai utilizar, então passou pelo processo de onboard, né? Que aqui ele tá, acho que aqui ele vai finalizar. Depois que finalizou esse processo de onboard, vocês podem vir aqui no menu superior, exibir o plano de contas, ou até mesmo aqui no passo 2, vai abrir o cadastro que está dentro da empresa. Aqui, apesar de eu ter vários cadastros de plano de contas, o que está em negrito e o que está utilizado a partir de é o que de fato está sendo utilizado pela empresa, tá? Então, quando você muda aqui a opção, ele sempre fica em negrito, então é o que está ativo e sendo utilizado pela empresa. A gente vai ter algumas outras questões, então aqui que a gente precisa então configurar para depois a gente partir para as etapas de integração, tá? Então essas etapas vão ser importantes para a gente no momento da integração. A primeira questão é sobre o agrupamento. Então a gente tem a opção de agrupar clientes, fornecedores e bancos, como agrupar sim e agrupar não. Só um minutinho, pessoal. Então, a gente tem a opção de agrupar não e agrupar sim. O que que quer dizer isso?
Quando eu coloco aqui que eu vou agrupar clientes não, eu estou dizendo para o sistema que eu quero que ele abra todos os clientes. Então eu quero que seja que os meus lançamentos, a minha integração seja feita cliente por cliente, e ele vai criando esses clientes aqui a partir do grupo que eu indiquei que vai movimentar esse cliente. Então eu vou indicar uma totalizadora, uma conta mãe, para ele, que vai ser agrupado os clientes. Então a minha é essa conta aqui, essa conta mãe. E aí eu coloco aqui que ela vai ser utilizada para clientes, que se ela é nacional ou estrangeiro. E aí, a partir disso, o sistema já sabe aonde que ele vai criar as contas analíticas, né? Qual grupo que ele vai criar essas contas analíticas, ele vai criando. O mesmo conceito dos clientes serve para os fornecedores e serve também para os bancos, tá? Se eu colocar aqui que eu não quero dessa forma, que eu quero agrupadinho, então eu quero uma conta analítica para movimentar tudo, então eu vou fazer aqui que sim. E aí o que que eu faço depois? O sistema precisa saber qual a conta analítica que você vai agrupar esse movimento. Então, ao invés de você vincular a opção do cliente na conta mãe, agora você vai escolher uma conta filho para ele agrupar toda a movimentação, tá? E aí a gente só tem duas opções para nessa situação, que é agrupar por nacionalidade, tá? Estrangeiros numa conta analítica e nacionais numa outra. Se você não quer também separar por nacionalidade, você pode jogar nacional e estrangeiro tudo numa conta só, tá? Por que que eu falo isso e por que que essa informação é relevante, tá? Você precisa definir isso agora nesse momento, porque as integrações, depois que você integrar a movimentação e criar a conta, pode ser que ocorra um retrabalho maior para você poder colocar para deixar agrupado, tá? Ou com o processo contrário, tá? Então, e isso também vai refletir no seu balancete. Então, se o seu balancete ele está aqui como agrupado não, vai ser gerado um balancete analítico, né, dessas contas de clientes. Colocou para agrupado sim, então vai ser uma única conta. Tá? Então não tem a opção, infelizmente, no momento, de depois você poder desagrupar isso dentro do relatório. Tá? Então é importante que vocês decidam aqui como que vocês trabalham já nesse primeiro momento. E aí, isso também precisa ser decidido se você vai trabalhar esse plano de conta com 50 empresas. Então, qual é a opção de agrupamento que melhor vai atender essas 50 empresas e também facilitar ali o seu processo de trabalho, tá? Então, precisa ser pensado nesses pontos, tá bom? Justamente para que depois também não tenha a opção, ah, eu vou voltar aqui e vir excluir conta por conta, tá? E já aconteceu de, por exemplo, fiz aqui agrupar não, decidi que vou agrupar sim, só que eu já tinha integrado movimentação e criou 2.000 contas de clientes. Então fica muito, aí fica o processo ali depois de você vir excluir essas 2.000 contas para você criar. E a mesma coisa também que tem cliente que não gosta de um plano de contas muito grande, então eles também optam por deixar agrupado, tá? Então, essa é a questão. Com os bancos tem uma questão ainda importante, que é se você quer criar os bancos, né, que o sistema controle a criação dos bancos, sim ou não. Então você pode colocar aqui para o sistema controlar e criar as contas automaticamente, ou não, você não quer, nesse caso não está, porque eu já criei aqui, na hora que eu importei o plano de contas, eu já importei ali com as contas das 50 empresas que eu sei que eu tenho conta bancária, tá? Então eu já criei aqui Itaú, Bradesco e Santander, e aí eu coloco aqui que eu não quero criar para o sistema não gerar uma duplicidade, tá? Então, no processo de que você está fazendo essa implantação na empresa, desse plano de contas, antes mesmo da gente fazer as etapas posteriores, a gente precisa definir aqui, fazer o vínculo, né, desses bancos com as devidas contas. Então, se a empresa utiliza o OMI, o sistema ele já vai espelhar o cadastro da conta corrente, mas se a empresa não utiliza o OMI, a gente tem que fazer o cadastro aqui primeiramente. Então, a gente vem aqui, e vem aqui no processo de contas correntes, né? No menu contas correntes, faz a inclusão. Fez a inclusão, você volta no plano de contas. Então, eu vou pegar aqui a conta do Itaú.
E aí eu vou abrir aqui a aba vínculo e vincular aqui a conta corrente com a minha conta contábil, tá? Então aí as duas já vão estar ligadas para as integrações e para os processos de conciliação que eu precisar fazer, tá? Então, essa etapa precisa ser feita em toda a empresa, mesmo que você compartilhe, sim, porque aí você vai cadastrar com essa conta contábil do Itaú com cada empresa, né? Com cada cadastro de cada empresa. Então, esse é um processo que você precisa colocar, mesmo que você já tenha feito todo o plano de contas, mas você precisa vincular com cada empresa, tá bom? No plano de contas, aqui vocês vão observar que tem contas em azul. O que significa essas contas em azul? São contas exclusivas dessa empresa. Então, vamos supor que eu tenha esse plano de contas esteja ali compartilhado com 50 empresas. Então, esse azul que está me indicando aqui, está me indicando que essa é uma conta exclusiva dessa empresa. Então, essa conta só vai aparecer para essa única empresa e não para as outras 50, tá? Bem também quando o sistema estiver criando as contas de clientes e fornecedores, ele também vai criar todas as contas que ele criar, ele vai criar como exclusiva sim, e aí elas não vão aparecer nas outras 50 empresas, tá? Então não vai ocorrer de você ter uma conta de fornecedor de uma empresa X aparecendo na empresa Y. Isso não vai ocorrer porque o sistema tem essa questão de contas exclusivas, tá? Se você que em algum momento quiser mudar uma conta para exclusiva sim ou para exclusiva não, você tem o campo aqui dentro das opções para você mudar a opção, tá? Então, essa opção. Eu tenho aqui um exemplo sobre o compartilhamento, tá? Então, assim, só para ficar fixado aí, então vamos supor que eu esteja compartilhando o plano padrão. Então, tudo que está em cinza eu estou compartilhando com as três empresas, então é uma conta do Itaú. Então, vejam que é a mesma classificação, e essa é uma empresa, é um cadastro que vai ficar nas três empresas. Se eu mudar em uma, ele consequentemente muda nas outras três empresas. E o conceito de conta exclusiva é que eu vou criar uma conta exclusiva para a empresa número 2, mas ela não vai aparecer nem na empresa um e nem na empresa 3. Da mesma forma, eu vou lá e incluo outra conta exclusiva na empresa 3, que não será apresentada nem na empresa 2, nem na empresa um. Podem observar que apesar aqui, ó, de estar aqui em azul, são contas diferentes, com classificação diferente e com informação de agência, tá? Então, se ocorrer para você, às vezes você tem ali uma empresa que tem três contas Banco Itaú numa empresa e você quer colocar agência e conta para facilitar a verificação, você pode colocar a descrição e colocar ela como uma conta exclusiva. Então, você cria três contas lá exclusivas para aquela empresa, tá bom? Então, você pode fazer isso sem problema algum. Aqui dentro do plano de contas, caso vocês forem fazer o relacionamento com o plano referencial, a gente tem a opção aqui na lateral, e aí a gente tem aqui, o sistema vai apresentar o plano de contas atual ativo, e aqui do outro lado você seleciona qual plano da receita, né, que você quer utilizar, e aí você vai fazer o relacionamento. Então você vai selecionar aqui a conta, né, do lado esquerdo, que é correspondente à conta do plano referencial. Selecionou, aí é só você vir aqui e relacionar. E aí todas as contas que forem relacionadas irão aparecer aqui o, a classificação do plano referencial, tá? Então todas elas estarão aqui. Então o processo de relacionamento ele é bem simples, tá? O sistema já está com o plano referencial e ele sempre é atualizado anualmente conforme sai ali as informações para a obrigação do período seguinte, né? E aí toda vez que atualiza, automaticamente, como é um sistema online, ele se atualiza com a estrutura do plano de contas referencial, tá bom? Então aqui são as informações para o plano de contas. Vou passar aqui brevemente sobre o plano de históricos, tá? Então, plano de históricos, aqui eu estou utilizando o padrão. Então, observem que eu fiz o cadastro de um plano via planilha, mas eu reaproveitei o plano de históricos padrão, tá? Só isso que eu consigo reaproveitar do padrão. Então, aqui é o histórico padrão, ele já vai vir com cerca de 60 históricos já pré-configurados, tá? Então, se você quiser incluir no novo histórico,
você pode vir aqui na opção incluir. Se você já editar o que já está em utilização, é só você selecionar aqui e fazer a alteração. Vou incluir aqui um aqui para vocês verem como é simples, tá? O sistema ele gera o código automaticamente, mas vocês podem alterar. Eu vou colocar aqui um texto, então eu vou colocar aqui teste, um texto inicial. Vou colocar aqui a utilização vai ser para o fiscal. E aí essa utilização vai ser para o sistema poder carregar os complementos. O que é os complementos? É o que eu quero utilizar para que o sistema vai pegar de variável de cada nota fiscal. Então, por exemplo, o número da nota. Então, eu quero o número da nota. Então, o sistema vai trazendo aqui embaixo. Então, eu quero ali CNPJ. Deixa eu ver aqui. CNPJ, cliente fornecedor. Então, ele vai carregando aqui e te informando como que vai ficar esse histórico. Então, isso vai variar de acordo com a informação que está vindo da origem fiscal, tá? Então, ele vai ser utilizado para esse tipo de integração. E aí, ele vai carregar de acordo com a informação, tá? Então, se eu quiser aqui mudar para prove, por exemplo, ele já vai mudando aqui de como vai ficar, tá? Então essa é a questão do plano de históricos. Você pode mudar o tipo de texto, se você quer sempre maiúsculo, minúsculo, ou da forma que estiver escrito, tá? Depois que vocês fizerem essa etapa, a gente vai vir aqui para a etapa de configuração da empresa, tá? Aqui a empresa que já gerou aqui o plano de conta dinâmico, é só eu vir finalizar. Finalizou, ele vai abrir aqui as etapas igual a outra empresa que a gente já está trabalhando, tá bom? É só para finalizar o onboard. Então, finalizou o onboard, vou até fazer nessa empresa aqui. Finalizou o onboard, ele está aqui gerado com plano de contas dinâmico, então aqui estou com plano de contas dinâmico, estou com históricos dinâmico, então dinâmico, estou aqui com o plano de contabilização dinâmico, então ele já cria 4 planos de contabilização para cada tipo de origem da informação e as estruturas dos demonstrativos, tá? Então, eu tenho aqui as estruturas de todos os demonstrativos que eu queira fazer uso. Se eu não for fazer uso do dinâmico, então iniciei o processo com dinâmico e por algum motivo eu desisti, aí eu desabilito aqui que o sistema reseta e aí você faz ali o processo de inclusão. Aí é só vir aqui em incluir, importar e aí a gente volta ali. É que aqui ele está habilitado, né? O dinâmico, ele pede para a gente desabilitar primeiro. Mas se eu quiser, eu venho aqui, incluir, importar e aí ele me abre aquela mesma tela que que eu já mostrei, tá bom? Então, desabilitando aqui, reseta. E se você desistir de ter desabilitado, não tem problema, dá para fazer de novo, dá para reiniciar o módulo. Então, clica aqui em reiniciar, ele vai executar o assistente de configurações de novo e gerar o plano de conta dinâmico, tá bom? Então, é irreversível, mas tem ali a opção de você poder reiniciar para que o sistema gere novamente do zero, tá? Então, aqui no processo de configuração da empresa, o que eu quero mostrar para vocês? Toda vez que vocês iniciarem o processo do onboard, vão ter alguns grids aqui que vão estar em vermelho. Então, o logo do aplicativo, os dados da empresa também eles ficam em vermelho. O certificado digital, ele também fica em vermelho se você não informar, tá? Se você não colocar as informações. Se você já estiver utilizando o OMI e já tiver o certificado, ele vai fazer o reaproveitamento, tá? Então eu preciso fazer o quê? O preenchimento aqui dos dados da empresa. No meu caso, ele já está verde, porque eu já tinha cadastrado. Então aqui a gente vai fazer o cadastro do quadro societário. Então, se no seu caso está em vermelho ainda, é porque ainda não foi cadastrado o quadro societário. O quadro societário, você vai fazer aqui a inclusão. Aí você vai informar ali a data, né, da última alteração. Isso é importante, a data da última alteração é importante porque essas informações também vão nas obrigações, tá? A DEFIS, por exemplo, ela leva as informações dessa data de alteração. E aí a gente vem aqui e inclui os sócios, coloca o percentual. É importante que o sócio responsável por assinar e o responsável legal eles estejam devidamente ticados. Então, depois de salvar, é só você ativar e aí então o quadro vai estar ativo. E aí o grid fica verde, tá?
Aqui nas configurações da empresa também precisam ser todas preenchidas, tá? Tudo que está aqui nessa coluna, ela é utilizada tanto no fiscal, quanto no contábil, quanto na folha, tá? Então, se agora você está iniciando o contábil e não está vermelho, muito provavelmente ou alguém que fez o fiscal ou a folha já deve ter configurado, tá? Mas é sempre importante passar ali para verificar. Os contadores responsáveis, eles ficam em vermelho, e aí os contadores responsáveis, ele é um cadastro compartilhado. Então, voltando, como que a gente faz então para o contador? Se eu clicar aqui no grid do contador responsável, eu não tenho opção para me incluir nem fazer nada. Por quê? Porque esse cadastro eu faço no ambiente externo e não no ambiente interno. Então, eu volto no ambiente externo, venho aqui na opção contadores, eu incluo o meu contador, se eu já tiver com ele cadastrado, ele vai estar aqui na listagem. Eu seleciono então o contador que eu quero, que vai trabalhar naquela empresa, verifico se as informações dele estão todas corretas, e aí eu venho aqui na parte de empresas vinculadas e vinculo todas as empresas aqui que ele vai fazer, que eu quero, né, que apareça também o nome dele para assinar os documentos, tá? Então eu vou vir aqui, deixa eu pegar aquela empresa. Vinculo a empresa, salvo. E aí, depois que eu fiz isso no ambiente externo, eu atualizo o ambiente interno para que o vínculo seja realizado, tá? E aí, agora, os contadores responsáveis estão verdinho e com o contador que eu fiz o vínculo, tá certo? No módulo contábil, a gente vai ter algumas definições. Então, para eu ver quais os planos ativos, tá? Como eu iniciei com plano dinâmico, é o plano que vai permanecer ativo. Se eu fizer importação via planilha, se eu utilizar um plano via arquivo ECD, eu preciso vir aqui nessa parte de configuração e ver se o plano está ativo, tá? Tanto o plano de contas quanto o plano de históricos. E o plano de centro de custos, ele é opcional. Você não precisa, você pode fazer uso ou não dele, tá? Você pode optar aqui se você quer permitir que seja feita inclusão anual nos lançamentos, então você pode permitir ou não. Como que você quer que seja a integração na movimentação fiscal? Se você quer do tipo analítico, que o sistema faça uma contabilização por nota, né? Então ele vai gerar um lançamento por nota, ou você pode, dando um duplo clique, colocar para ele gerar consolidado, e ele vai gerar um lançamento consolidado do dia por tipo de documento. Então, ele vai pegar todas as notas por tipo de documento e gerar um lançamento só daquele dia, tá? Então, você também tem essa opção. Aqui vai ser referente ao cadastro do ativo imobilizado, então como a gente vai ter um capítulo só sobre isso, então depois eu vou dar mais informações. E aqui é a alteração de lançamentos, então permitir alterar lançamentos integrados do fiscal, financeiro, de outros sistemas e de folha de pagamentos, tá? Esse de outros sistemas não é que é possível fazer integração com outro sistema financeiro, tá? É daquela opção que eu informei que é da folha de pagamentos dos sistemas que fazem parte da nossa joint venture. Voltando aqui a gente vai ter as auditorias automáticas, então todas as auditorias que permeiam o sistema, tanto no lançamento quanto no fechamento, elas estarão listadas aqui. Tudo que é mandatório, sim, não é possível alterar a execução, mas tudo que está como mandatório, não, você pode alterar o tipo de execução para alerta ou para não executar. Amanhã eu vou mostrar para vocês sobre o rateio e vocês vão aqui, ver que tem alguns erros que você consegue colocar aqui para o sistema parar de executar, tá? Mas aí aqui, essas que são mandatórias não, você consegue colocar para não executar ou executar como alerta. Qual é a diferença do erro para o alerta? O erro, ele te impede de fazer qualquer coisa ou de contabilizar, enquanto você não resolver aquela situação de configuração que seja, o sistema não vai resolver.
tá? Agora vai ter situação que vão ser avisos, então o sistema ele vai te sinalizar que aconteceu determinada situação e, aquilo tá daquele jeito, então você pode colocar aquilo como um alerta e aí você marca como resolvido e vida que segue, tá? E por fim aqui as obrigações, tá? O sistema quando você inicia ele já traz aqui com essas obrigações criadas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa tela quando a gente entrar no capítulo de obrigações, tá? Aqui importações automáticas, ele é para importações de conciliação bancária, também vamos ter ali, ah, um dia só falando sobre essas movimentações, tá bom? Aqui tem a opção de criar vigência. Só gostaria de colocar uma informação sobre essa criação de vigência. A vigência no contábil, ela só é criada se você for utilizar o outro plano de contas, tá? Então, se você for criar uma vigência no contábil, você precisa entender que ao fazer isso, vamos supor, eu iniciei em 1 de 2023 e agora em 8 de 2023 eu quero mudar tudo, eu quero mudar todos os cadastros. Então, nessa hipótese, sim, eu crio uma outra vigência. Fora isso, você não cria vigência para o módulo contábil, tá? Porque obrigatoriamente, se você cria uma vigência, você precisa usar um novo plano de contas e aí você precisa fazer todas as configurações do zero, tá? Então, a criação de vigência, se você for necessário criar, a gente só indica se você for mudança de período. Então, vou trabalhar 2023 com plano de contas, em 2024 eu vou fazer uma mudança, eu vou migrar para um outro plano de contas. Então, faça isso na mudança do período. Se você mudar no meio do período, vai te interferir na geração das obrigações, tá bom? Hã Deixa eu passar aqui a apresentação para ver se tá, um ponto importante é sobre as auditorias, tá, pessoal. Então aqui voltando no plano de contas, quando você faz o cadastro, valida o plano de contas, o sistema ele pode sinalizar alguns erros, tá? Até aqueles erros, por exemplo, você colocou aqui, por exemplo, para agrupar não, mas não colocou a conta mãe para o sistema entender qual é o vínculo, né, da conta mãe, e assim por diante, ou às vezes é uma classificação, um grupo que está incorreto. Então são várias ali validações que o sistema pode indicar. Como são diversos tipos de erros que podem sinalizar, eu vou mandar aqui para vocês, uma listagem, tá, dessas auditorias e como vocês podem resolvê-las, tá. Então pode fazer o download aí, eu mandei no chat aí para vocês, e aí segue também de como resolver os erros que podem surgir ali de validação, tá. A maioria dos erros, eles não vão te impedir de processar nenhuma informação, tá. E aí, quando houver algum tipo de erro, ele vai te indicar um card aqui na tela de configurações, na tela de etapas, desculpa, mas isso não vai te impedir de finalizar, tá? Só se for alguma situação que envolva classificação, que é aquela que eu falei para vocês, que aí vai dar de fato um grande erro de processamento, tá? Por causa do layout que o sistema obedece hoje, tá bom? Falamos sobre o plano de histórico, rodamos o onboarding, falamos sobre a configuração, tá? Então, hoje eu passei para vocês todas as informações sobre os cadastros e a configuração inicial, tá bom? Então, o Scalestro ele está gravando, então, caso vocês queiram reassistir depois, antes de iniciar o onboard, para saber ali de fato como vocês querem seguir, tá? Vocês podem fazer isso depois.